Fala galera, tudo certo? Professor Neto mais uma vez. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a refração. Então eu já comecei a falar, na verdade, com vocês sobre os fenômenos ondulatórios, né? Já cheguei a citar o primeiro, o fenômeno da reflexão, e agora a gente fala sobre refração, e depois na sequência falaremos sobre polarização, difração, interferência, né? Um dos fenômenos bastante interessantes também, mas no decorrer. Então vamos por partes, vamos começar hoje falando sobre a refração. Vou falar de algumas características teóricas e depois, consequentemente, algumas equações que são necessárias envolvendo o tal do fenômeno da refração. E aí, a partir daí, nós vamos falar sobre a parte gráfica, eventualmente, deste fenômeno. Então, começando com o seguinte. Para o fenômeno da refração, especificamente, nós vamos ter como principal característica: continuam sendo válidas as leis da refração. Então, são válidas as leis da refração. Isso não vai mudar? Isso não vai mudar. Neto, quais são essas leis da refração? Bom, nós temos aquela de índice de refração do meio 1 multiplicado pelo seno do ângulo de incidência igual ao índice de refração do meio 2 multiplicado pelo seno do ângulo de refração. Esta é uma das leis, né? Ou, se preferir, também conhecida como lei de Snell. Lei de Snell, Descartes ou Descartes, enfim. De acordo com essa lei de Snell, nós temos então a seguinte relação. O índice de refração do primeiro meio, multiplicado pelo seno do ângulo de incidência, é igual ao índice de refração do segundo meio, multiplicado pelo seno do ângulo de refração. Então, a esta equação, nós consideramos como a chamada lei de Snell. Mas olha só, essa lei de Snell, dentro de ondulatória, basicamente, nós não temos uma preocupação básica com o índice de refração do meio. O que de fato vai nos interessar é a velocidade e o comprimento de onda. Então notem o seguinte, no fenômeno da refração, a velocidade e o comprimento de onda são duas grandezas que se alteram. O que não muda, para variar, a frequência. Porque, mais uma vez, de acordo com Huygens, a partir do momento que nós temos a emissão dessa onda, ela passa a se propagar como se fosse uma onda, vamos colocar assim, uma nova fonte de onda, uma nova frente de onda, mas que possui características independentes da onda que está sendo emitida. Então, se nós temos a velocidade e o comprimento de onda sendo alterados a partir de agora, mas lembrando que a frequência não é modificada, então nós vamos ver uma aplicação desta lei de Snell num novo formato. Já que índice de refração é a razão de C, que é a velocidade da luz no vácuo, por V, que é a velocidade da luz no meio, nós podemos pensar nesta lei de Snell ou em função exclusiva da velocidade, onde o seno do ângulo de incidência dividido pela velocidade de propagação da luz no primeiro meio, ou desta onda, né, é igual ao seno do ângulo de refração dividido pela velocidade de propagação da luz ou da onda no segundo meio. Uma consequência disso também, pela equação fundamental da ondulatória, como a velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência, nós também podemos relacionar este seno do ângulo de incidência em função do comprimento de onda desta onda. Então nós temos aqui o seno de incidência e o seno de refração em função deste comprimento de onda para esta radiação, para esta onda em questão. Então basicamente nós vamos interpretar ou vamos analisar a lei de Snell nesses dois formatos quando nós falamos ou fazemos referência à parte de ondulatória, ok? Ou seja, seno I sobre V1, seno R sobre V2, ou seno I sobre lambda 1, que é igual ao seno R sobre lambda 2. Então é esta que nós consideramos aqui como sendo a chamada lei de Snell, mais aplicável dentro da parte de ondulatória. Então lembre-se do seguinte, propriedades ou características teóricas a respeito dessa onda. Primeiro, o fenômeno em si da refração é caracterizado por nós como uma mudança de meio. Então, toda vez que nós tivermos esta onda mudando de meio, se ela passa de um meio A para um meio B, pode ser do ar para a água, da água para o vidro, do vidro para o álcool, não importa, né? Nós temos necessariamente essa mudança de meio, este fenômeno da refração ocorrendo. A principal característica da refração, sempre, é que a sua frequência permanece inalterada. A sua frequência permanece especificamente com valor numérico constante. Se a frequência permanece, portanto, com valor numérico constante, nesta mudança de meio,
o que basicamente vai estar acontecendo? Nós vamos observar aqui as seguintes propriedades. Primeira delas, a velocidade e o comprimento de onda são alterados. Então, a velocidade desta onda e o comprimento de onda, tanto a velocidade quanto o comprimento de onda, eles variam. Neto, como assim eles variam? Eles são alterados. Mudou de meio, nós vamos ter necessariamente uma alteração nesta propriedade específica. Então a velocidade de propagação e o comprimento de onda passam a ser modificados toda vez que houver esta mudança de meio, tá certo? Consequentemente, pessoal, dentro deste fenômeno, é importantíssimo destacar que pode ocorrer, pode, não é que vai, tá? Mas pode, neste fenômeno, ocorrer alteração na direção. Então pode ocorrer esse fenômeno, essa alteração na direção de propagação da onda. Neto, mas não é toda vez que você tem o fenômeno da refração que a direção vai ser modificada? Não. Existe um caso bastante particular, que é quando essa onda incidir perpendicularmente à superfície, ou seja, com ângulo de incidência igual a zero. Quando essa onda chega perpendicularmente a uma superfície de contato, nós não temos desvio acontecendo para essa onda que passa a ser considerada como uma onda refratada. Então a onda refratada nem sempre vai haver essa alteração na direção de propagação da mesma. Na maioria dos casos, sim, é o que acontece. Mas nem sempre nós vamos ter então uma mudança, uma modificação nessa direção. E consequentemente, pessoal, uma propriedade bastante importante, me acompanha aqui, que é a seguinte. Necessariamente para esta onda que passa a ser considerada como uma onda refratada, a fase da onda não muda. A fase desta onda permanece absolutamente constante. Se a fase desta onda permanece constante, essa fase não é modificada por quê? Porque ao mudar de meio, não temos alteração na frequência desta onda. Ela muda a velocidade? Pode ser modificada e vai ser modificada quando houver mudança de meio, a não ser que os meios sejam absolutamente iguais. Apresentem as mesmas propriedades físicas. Aí tudo bem, a velocidade também não será alterada. Mas caso contrário, mudou de meio com propriedades diferentes, nós vamos ter alteração de velocidade, alteração de comprimento de onda, podendo haver alteração na direção, mas com certeza absoluta duas grandezas nunca se modificam. Frequência necessariamente não muda e a fase também não é alterada. Então nós vamos verificar aqui o fenômeno da refração acontecendo e, em geral, esta refração ela vai ser dada em algumas ou de algumas maneiras diferentes. Por exemplo, quando nós estamos falando a respeito do fenômeno da refração, imagina que a gente fale a respeito da refração em líquidos. A refração acontecendo, por exemplo, quando nós tivermos a passagem de uma onda em uma piscina, onde nós temos esta onda passando de uma parte rasa para uma parte funda. Se nós tivermos a passagem desta onda em uma piscina, de uma parte rasa para uma parte funda, notem o seguinte ou as seguintes propriedades. Em relação a essa onda, que nós vamos considerar como uma onda incidente, que vai estar, claro, chegando até esta superfície de separação. Neto, mas superfície de separação, como assim se é água e água? Porção rasa e porção funda desta piscina. Neste caso específico, nós vamos verificar aqui que esta onda vem se propagando neste meio e necessariamente nós vamos apresentar diferentes propriedades, diferentes características para esta onda. Então nós temos aqui essas duas parcelas da piscina. Uma parcela considerada como rasa, uma segunda parcela que a gente considera em relação a esta piscina como funda, né? Quando nós tivermos a chegada desta onda, por exemplo, neste meio, a onda propagando-se de maneira incidente pelo meio, onde é a parte rasa da mesma, né? Nós vamos verificar aqui a seguinte condição. Imagina uma onda incidente que venha se propagando desta forma até chegar aqui a esta superfície de separação entre esses dois meios. Lembrando, essa onda vai apresentando aqui as regiões de cristas e vales e vai se propagando aqui
passando para esta parte funda. Necessariamente, nós vamos ter aqui nesse ponto de incidência uma reta normal a esta superfície, caracterizando assim que para sua onda refratada, nós passaríamos a ter uma emergência desta onda desta forma. Então esta passa a ser a sua onda refratada, que nós vamos chamar de onda OR'. Então a onda incidente OI, a onda refratada OR'. Se for apenas OR, eu considero como onda refletida, ok? Para esta onda específica, imagine que você tem aqui então a emergência desta onda com uma das principais características. Neto, qual é essa principal característica? A alteração no comprimento de onda. Ou seja, eu passo a ter aqui um comprimento de onda inicial como sendo este lambda da onda incidente. O lambda da onda incidente. E agora eu passo a ter um novo comprimento de onda bem maior, que é este lambda da sua onda considerada como refratada. Essa alteração no comprimento de onda acarreta também numa alteração da velocidade de propagação da mesma. Por isso eu posso garantir que nessa parte funda a onda passa a ter maior comprimento de onda, consequentemente uma maior velocidade. Olha só, nós temos aqui os ângulos de incidência e refração em relação a esta onda. Ângulo de incidência I, ângulo de refração R', que eu posso considerar como sendo este daqui colocado em relação a esta reta normal. Neto, também poderia considerar aqui, sim, mas para não ficar muito pequeno nessa figura, eu vou considerar como sendo esses dois ângulos, a incidência e a refração, observando então que o comprimento de onda na parte rasa da piscina, ele é menor que o comprimento de onda na parte funda desta piscina. Logo, se eu tenho maior comprimento de onda na parte funda, é onde eu também passo a ter maior velocidade. Então a velocidade da onda na parte rasa passa também a ser menor do que a velocidade da onda nesta parte considerada como funda desta piscina. Altera-se a velocidade? Sim, temos o fenômeno da refração acontecendo, ok? Além disso, nós também podemos visualizar este fenômeno da refração não apenas para uma piscina, passagem da onda da parte rasa para a parte funda, mas também como na parte de ótica. E também posso observar o fenômeno ou evento da refração na mudança de meios, como por exemplo cordas. Então olha só, quando nós estamos falando desta refração em cordas, né, mais especificamente agora nós vamos misturar dois tipos de cordas, que elas apresentem propriedades diferentes. Então nós vamos falar aqui da refração dessas ondas acontecendo em cordas tensionadas ou simplesmente tracionadas, né? E aí nós temos duas possibilidades. A primeira delas é que eu posso ter a passagem dessa onda de uma parte rasa para uma parte funda. Pode estar acontecendo? Pode. A primeira propriedade é exatamente esta. Perdão, parte rasa e parte funda não, me desculpem. Corda fina para uma corda grossa, ok? Então vamos imaginar a primeira situação exatamente assim. Quando nós tivermos a passagem desta onda de uma corda inicialmente fina, passando exclusivamente para uma corda grossa. Se a onda vai estar passando de uma corda fina para uma corda grossa, nós vamos verificar a seguinte condição para que o fenômeno de fato ocorra. Primeiro, as cordas apresentam diferentes densidades lineares. Né? Por que vão apresentar diferentes densidades lineares? Porque elas vão apresentar diferentes massas. Eu estou considerando o mesmo comprimento para duas cordas, tá? Então elas têm diferentes densidades porque terão diferentes massas. Automaticamente elas estarão tensionadas, cada qual com uma força de tração específica. Normalmente vão ser consideradas como iguais essas forças de tração? Podem até serem consideradas como iguais. Mas nós vamos ter diferentes velocidades de propagação da onda em cada uma das cordas. Observe só a primeira situação. Imagina que você tenha um pulso de uma onda incidente. O que quer dizer esse pulso de uma onda incidente? Da onda que está chegando até a superfície de separação entre duas cordas. Uma corda fininha e essa onda passando consequentemente para uma corda que nós vamos considerar aqui como sendo uma corda grossa, ok? Então nós vamos ter inicialmente a passagem desta onda de uma corda fina, onde nós temos aqui inicialmente para esta corda a sua onda considerada como incidente, movendo-se para a sua direita, e que ela passa a apresentar uma amplitude aqui, ó, para cima em relação à sua onda, em relação à direção de propagação. Consequentemente,
Ao chegar esta onda com esse pulso, que deve ser, ou esses pontos aqui à minha direita, que propagam-se para cima, os pontos à esquerda propagam-se para baixo. A tendência desses pontos no extremo direito desta onda é de jogarem essa corda mais grossa para cima, o que não é fácil. Por quê? Porque a corda mais fina ela vai ter uma dificuldade em levantar essa corda mais grossa. Consequentemente, se você pegar duas cordas como essa, com diferentes dimensões, com diferentes densidades lineares, você vai verificar dois fenômenos acontecendo ao mesmo tempo. Neto, quais são esses dois fenômenos? O primeiro deles, o fenômeno da mudança de meio, conhecido como a refração desta onda. Então essa primeira onda, ela passa a ser necessariamente refratada. Então ela vai ser refratada porque ela está mudando de meio, perfeitamente. Ela passa para a corda grossa. Mudou de meio, refração. Na refração, a onda refratada nunca, jamais terá a sua fase invertida. Então se a minha fase original é para cima, a onda refratada também é para cima. Se antes fazia o papel de uma crista, continua fazendo o papel de uma crista para a sua onda refratada. Então a onda refratada em si, ela vai continuar a se propagar aqui, ó, para a sua direita. Esta é a sua onda refratada, que eu vou considerar como OR'. Lembrando que eu passo a ter aqui para o pulso refratado desta onda, a amplitude da mesma também colocada para cima. O problema está na onda refletida. Porque esta onda refletida, ela passa a sofrer uma inversão de fase. Neto, por que ela sofre essa inversão de fase? Porque ela tem uma dificuldade em levantar a corda mais grossa. Então, por ação e reação, mais uma vez, nós passamos a ter, para a sua onda agora considerada como refletida, esta inversão, ela é jogada de fato para baixo. Então essa passa a ser considerada como a sua onda OR, onda refletida. Neto, o que tem de importante para observar nisso daqui? Percebam, na onda refratada, nós sempre teremos a mesma fase inicial. Já para a onda refletida, pode ocorrer inversão de fase. A onda refratada nunca inverte. A onda refletida pode, eventualmente, estar invertendo a fase. Então nós vamos verificar exatamente essa condição. A sua onda refletida, ela passa a ter uma oposição de fase, ela passa a ter uma oposição de fase para esta onda refletida, mas para a sua onda refratada, eu passo a ter uma concordância sempre de fase. Sempre haverá, portanto, para a onda refratada, esta concordância de fase, ok? Onda refletida, a fase inverte, onda refratada mantém a mesma fase. Neto, aqui a amplitude vai ser igual à amplitude da onda original? Não. Isso vai depender de algumas propriedades da corda, né? Cada corda vai apresentar propriedades bastante específicas. Neto, a onda refletida vai ter as mesmas propriedades da onda incidente? Sim. A refletida vai manter as mesmas propriedades da onda incidente. Agora, o que não vai ser modificado, além da fase, é a frequência das duas ondas. A frequência é absolutamente a mesma, tanto para a onda refletida quanto para a onda refratada. E a segunda situação que nós temos, ainda envolvendo este evento, é o processo exatamente contrário. Então me acompanhe aqui na seguinte ideia. Para essa segunda propriedade, da mesma maneira, mas agora a gente vai considerar a passagem inversa, vamos colocar assim, ó, a passagem de uma onda agora da corda grossa para uma corda fina. Então agora nós vamos observar o caso exatamente oposto. Quando essa onda passa de uma corda grossa para uma corda fina, necessariamente nós vamos ver as mesmas condições para a onda refratada, mas não para a onda refletida, saibam disso. Então nós vamos ter aqui, olha, um pulso que eu considero como um pulso incidente, ou uma onda considerada como onda incidente, e estamos considerando inicialmente essa corda grossa, quando ele passa para esta corda fina. Então nós vamos ter aqui a sua onda incidente, propagando-se, por exemplo, para a direita de vocês, com uma determinada amplitude. Qual é o valor dessa amplitude? Não sei. Não estou preocupado com o valor absolutamente, mas sim que você perceba o evento em si, o que está acontecendo, né? Então nós temos aqui um pulso incidente, onde nós temos esta onda propagando-se acima da direção de propagação, como se fosse o papel de uma crista para esta onda,
e eventualmente ela vai passar para uma segunda corda. Mas nessa passagem, nessa mudança desta onda para esta segunda corda, nós vamos notar duas características. Primeiro, esta onda considerada como onda refletida, esta passa a ser entendida aqui como a sua onda refletida, a onda à sua esquerda, e esta onda refletida, ela vai manter as mesmas propriedades da onda original. Ué, então o que vai mudar para esta onda considerada como onda refletida? Direção, melhor dizendo, sentido de propagação. Então você passa a ter aqui, para a sua onda tratada como onda refletida, OR, as mesmas características da onda original, porém, ela passa a propagar-se em sentido contrário. Em compensação, a sua onda refratada, ela vai continuar a se propagar para a direita de vocês, OR', com a amplitude também voltada para cima. Então nós podemos observar que a partir de agora, tanto a onda refletida quanto a onda refratada, ambas mantêm a concordância de fase com a onda original. Então toda vez, onda incidente, onda refratada, tem concordância de fase. Onda incidente, onda refletida, pode haver concordância de fase, mas também pode haver a oposição de fase. Neste caso específico, nós passamos a verificar, tanto para a refletida, uma concordância de fase. Nós temos então aqui uma concordância de fase, e para a sua onda refratada, absolutamente a mesma concordância de fase. Na refração isso é óbvio. A refração nunca ocorre com a inversão de fase. A refração sempre mantém a fase original. A refração sempre vai manter a fase da onda incidente. A reflexão é que nós podemos ter a inversão de fase ou nós podemos ter a concordância de fase. Então isso é característica necessariamente de passar de um meio, vamos colocar assim, menos denso para mais denso ou o contrário. Então da corda fina para a corda grossa, nós temos na reflexão com a inversão de fase. Da corda grossa para a corda fina, nós temos a reflexão com concordância de fase. E nos dois eventos, a refração acontecendo sempre com concordância de fase. Ok? Então isso daí, pessoal, é que eu tinha para falar um pouquinho sobre a refração com vocês dentro desses chamados fenômenos ondulatórios. Beleza? Valeu, galera!